A mente humana fascina e intriga desde os tempos antigos. Este complexo universo interno guarda segredos que a ciência ainda luta para compreender completamente. Desde enigmas sobre o funcionamento do cérebro até fenômenos psicológicos inexplicáveis, os mistérios da mente humana despertam curiosidade e admiração. Neste roteiro, exploraremos 12 mistérios que revelam as profundezas do nosso psiquismo. Cada tópico abordará aspectos que surpreenderam cientistas e especialistas ao longo dos anos, mostrando que, apesar dos avanços, muito sobre a mente humana permanece envolto em mistério. A memória fotográfica, também conhecida como memória eidética, caracteriza-se pela habilidade de recordar imagens com extrema precisão e detalhe, como se a pessoa visualizasse uma fotografia mental. Alguns indivíduos demonstraram a capacidade de reproduzir textos, figuras e até mesmo detalhes minuciosos de cenas complexas com uma precisão surpreendente. No entanto, a existência da memória fotográfica em sua forma mais pura permanece debatida, pois poucos casos documentados convenceram a comunidade científica. A mente humana, nesse aspecto, desafia as noções comuns sobre a memória e levanta questões sobre o verdadeiro potencial do cérebro. O efeito Mandela descreve um fenômeno onde um grande grupo de pessoas se lembra de um evento ou detalhe de maneira diferente do que realmente ocorreu. O nome se origina da falsa memória coletiva de que Nelson Mandela havia morrido na prisão nos anos 1980, quando ele, na verdade, foi libertado e viveu até 2013. Psicólogos sugerem que o efeito Mandela resulta de falhas na memória e na construção coletiva de narrativas, mas o fenômeno ainda intriga pela frequência e pela intensidade com que ocorre. A mente, assim, se mostra capaz de criar realidades alternativas compartilhadas. A hipnose e o subconsciente apresenta-se como um estado de consciência alterada que permite acesso ao subconsciente, facilitando mudanças comportamentais e emocionais. Durante séculos, hipnotistas exploraram este estado para tratar fobias, dores crônicas e até vícios. No entanto, como e por que a hipnose funciona permanece em grande parte desconhecido, com teorias variando entre sugestões diretas ao subconsciente e alterações neurológicas temporárias. A mente humana, em estado hipnótico, parece revelar uma capacidade insuspeitada para a transformação e cura. Os sonhos lúcidos ocorrem quando o sonhador está consciente de que está sonhando e, em muitos casos, consegue controlar a narrativa do sonho. Este fenômeno intrigou cientistas e místicos por séculos, com relatos de sonhos lúcidos remontando à antiguidade. Pesquisas recentes indicam que a prática de sonhos lúcidos pode ser treinada e aprimorada, oferecendo potencial para explorar a mente subconsciente e até mesmo para resolver problemas criativos. No entanto, o verdadeiro mecanismo pelo qual a mente reconhece e manipula o estado de sonho continua sendo um enigma. A personalidade múltipla, transtorno dissociativo de identidade, anteriormente conhecido como transtorno de personalidade múltipla, caracteriza-se pela presença de duas ou mais identidades ou estados de personalidade dentro de um mesmo indivíduo. Essas identidades frequentemente possuem suas próprias memórias, comportamentos e até mesmo características fisiológicas distintas. A causa exata do TDI ainda permanece indefinida, com debate sobre se o transtorno resulta de traumas profundos ou de sugestões subconscientes. A mente humana, nesse estado, demonstra uma capacidade surpreendente de criar realidades internas complexas e separadas. Déjà vu, o mistério das recordações inexplicáveis. A sensação de que uma situação nova já foi vivenciada anteriormente, ocorre em momentos inesperados e deixa uma marca de estranheza e familiaridade ao mesmo tempo. Muitos já experimentaram essa sensação, mas o que a causa continua sendo um mistério. Algumas teorias sugerem que o déjà vu resulta de uma falha momentânea na memória, onde o cérebro confunde experiências novas com lembranças antigas. Outras, no entanto, apontam para explicações mais místicas, como memórias de vidas passadas. Este fenômeno exemplifica como a mente humana pode embaralhar as linhas entre o novo e o conhecido. A intuição, conhecimento sem explicação, refere-se à capacidade de saber ou compreender algo instantaneamente, sem necessidade de raciocínio consciente.
Frequentemente descrita como um sexto sentido, a intuição desafia a lógica tradicional, pois fornece respostas ou direções sem uma base aparente de conhecimento ou experiência. Pesquisas indicam que a intuição pode resultar de processamento subconsciente rápido, onde o cérebro analisa padrões e experiências passadas para formar conclusões instantâneas. No entanto, como exatamente a mente humana realiza esse processo, especialmente em situações de alto risco, permanece um mistério profundo. O fenômeno dos savantes, indivíduos conhecidos como savantes, exibem habilidades extraordinárias em áreas específicas, como matemática, música ou artes, apesar de muitas vezes terem limitações cognitivas significativas em outras áreas. O caso de Kim Peek, o savant que inspirou o filme Rain Man, é um exemplo famoso de alguém que, apesar de suas limitações, demonstrou uma memória fenomenal. Cientistas tentam compreender como a mente de um savant acessa essas habilidades excepcionais, considerando fatores como neuroplasticidade e desenvolvimento cerebral atípico, mas o enigma persiste, mostrando que a mente humana é capaz de façanhas incríveis em circunstâncias inesperadas. Psicocinese, o poder da mente sobre a matéria. Telecinese, é a alegada habilidade de mover ou manipular objetos apenas com o poder da mente. Embora frequentemente retratada em filmes e literatura como uma habilidade sobrenatural, relatos de psicocinese datam de séculos atrás, com alguns experimentos conduzidos no século XX alegando resultados positivos. No entanto, a psicocinese permanece sem prova científica convincente, e muitos céticos atribuem esses fenômenos a ilusões ou truques. A possibilidade de que a mente humana possa interagir diretamente com o mundo físico continua sendo um dos mistérios mais intrigantes. O poder da sugestão, placebos e nocebos mostra como a mente humana pode influenciar diretamente o corpo, levando a melhorias reais na saúde apenas pela crença de que se está recebendo um tratamento eficaz. Inversamente, o efeito nocebo ocorre quando a crença em efeitos colaterais negativos resulta em sintomas reais. Esses fenômenos demonstram a poderosa conexão entre mente e corpo, sugerindo que as expectativas e crenças podem ter efeitos fisiológicos significativos. Apesar de amplamente documentados, os mecanismos precisos pelos quais a mente exerce tal influência no corpo ainda não foram completamente compreendidos. A sinestesia, misturando os sentidos, é uma condição neurológica onde a estimulação de um sentido resulta em experiências automáticas e involuntárias em outro sentido. Por exemplo, algumas pessoas veem cores ao ouvir música ou saboreiam palavras ao lê-las. A sinestesia desafia as noções tradicionais de percepção sensorial e sugere que a mente humana pode ter capacidades perceptivas muito mais amplas do que se pensava. A ciência ainda investiga como os circuitos cerebrais se cruzam para criar essas experiências únicas, mas o fenômeno de sinestesia permanece um mistério fascinante. A consciência, o último mistério da mente, o estado de estar ciente de si mesmo e do ambiente, é talvez o maior mistério da mente humana. Filósofos e cientistas têm debatido a natureza da consciência por séculos, com perguntas que variam desde como surge até por que ela existe. Algumas teorias sugerem que a consciência é um subproduto da complexidade cerebral, enquanto outras postulam que é uma entidade separada e fundamental. A busca para entender a consciência leva a questões fundamentais sobre a existência e a natureza da realidade, destacando o quanto ainda não sabemos sobre a mente. Os mistérios da mente humana revelam um campo vasto e inexplorado, onde ciência e filosofia se encontram para tentar entender o inexplicável. Estes 12 tópicos ilustram a profundidade e a complexidade dos enigmas que envolvem nosso cérebro e nossa consciência. Enquanto continuamos a investigar e aprender sobre nossa própria mente, nos deparamos com os limites do conhecimento atual e percebemos que há muito mais a descobrir. A mente humana, com suas capacidades aparentemente ilimitadas e fenômenos inexplicáveis, permanece um dos maiores mistérios do universo, sempre desafiando e inspirando a humanidade a explorar suas profundezas. Até a próxima!